Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem me ajuda, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar, ó Deus. O coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Deus. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. Não temos nada, Senhor, como diz a canção, mas nos prostramos diante de ti e dizemos: precisamos de ti, Senhor. Precisamos do teu amor. Encontre em nós corações quebrantados nessa noite, Pai. Encontre em nós corações contritos, permissivos à tua vontade, à tua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, se manifesta aqui nesse lugar, em nome de Jesus.
teu amor vai muito além dos meus erros de me alcançar. Vou correr até os teus braços e me sentir amado outra vez, por somente estar com você aqui, meu querido. Eu vou correr até os teus braços, vou correr até os teus braços e me sentir amado outra vez, por somente estar com você aqui, meu querido meu querido Pai. Falar, mesmo que eu não possa ver, quero acreditar. Se o caminho se tornar mais difícil de seguir, vou erguer as mãos em fé e prosseguir. E vou me lembrar do quanto me amou, quando lá na cruz teu filho entregou. Seu amor que me salvou, seu amor me libertou, e eu sou seu, sou pra sempre seu. Se por vales eu passar, cantarei pra me lembrar que eu sou seu, sou pra sempre seu. Aleluia. Quando meu coração de esperança se encher, poderei sentir tua mão a me proteger. E humildemente eu permaneço a te louvar. Vou erguer as mãos em fé e acreditar. E vou me lembrar do quanto me amou, quando lá na cruz teu filho entregou. Seu amor que me salvou, seu amor que me libertou, e eu sou seu, sou pra sempre
paz a todos. Um tempo de adoração, um tempo de ministração da palavra. Para isso nos reunimos. Desde já agradeço por você estar conosco. Agradeço porque você está nos assistindo e participando, muito mais do que assistir. Esse formato, né, a gente fica meio que voltado a assistir, mas eu te convido a muito mais do que assistir, fazer parte desse tempo de adoração, de ministração da palavra. Abra o seu coração e ouça a voz de Deus nessa noite. Eu quero partilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e acredito que seja uma palavra extremamente oportuna para o nosso tempo, para o tempo que estamos vivendo. Uma palavra que nos traz ânimo, esperança, refrigério, que nos traz um pouco daquilo que Deus tem planejado para nós em meio aos caminhos de nossas vidas. Salmo de número 42, nós vamos ler dos versos 1 a 5. Salmo de número 42, versos de 1 a 5. Vou ler aqui, acredito que já tenham encontrado, né? Esse é o segundo livro do Salmo. São alguns livros aqui dentro do livro de Salmos, e aqui a gente dá início ao segundo livro. Para o mestre de música, um poema dos coraitas. Verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? E como eu disse, acredito mesmo que seja uma palavra extremamente oportuna para os nossos dias. Essa é uma palavra que precisa preencher nossos corações. Eu meditava aqui nesses trechos de texto, porque esse salmo de número 42, na realidade é um salmo só, junto com o salmo de número 43, são na verdade um único salmo. Eles são unidos por um refrão em comum. Se você olhar os versos 5, 11 do capítulo 42, olhar o verso 5 do capítulo 43, vocês verão que eles têm um refrão em comum, né? Porque estás abatida, ó minha alma. Tudo isso aqui, todo esse texto é um lamento,
Eu tenho um amigo, Gerson, e ele sempre diz que os salmos são como os cantos de blues. E eu fiquei pensando que os cantos de blues, os lamentos do rio Mississippi, os negros chorando as suas aflições, fazendo aquela música tão cheia de sentimento, tão cheia de atitude, e tem realmente uma grande similaridade com os salmos, os nossos lamentos, o nosso choro diante da presença de Deus. Mas esse texto vai muito além do lamento. É um blues, é um lamento, é um canto de lágrimas, mas é também um canto de festa. Essa é a palavra que eu queria trazer ao coração de cada um de vocês nessa noite. Atravessamos o tempo do choro, atravessamos o tempo da dor, atravessamos o tempo onde o sofrimento nos abate, nos acomete de ir ao chão, nos acomete de dor, mas há sempre um canto de esperança que vai ser entoado por aqueles que adoram ao único e verdadeiro Deus vivo. Eu queria falar um pouco a respeito disso aqui. Esse canto poderoso, esse salmo, o texto diz, né, que é um poema dos coraitas, dos filhos de Corá, e são salmos muito cheios de beleza, de poesia, e falam de forma muito profunda a respeito dessas questões. Eu queria que você parasse para olhar, sabe, esse salmo de forma contínua aqui nesse texto, verso por verso, olhando e entendendo cada passo desse salmo tão bonito, tão belo. A primeira parte desse salmo fala a respeito da liberdade de louvar, da alegria que isso proporciona. Nós precisamos entender a grandeza de atravessar o dia mau, de atravessar as grandes questões de nossas vidas, mas entender a grandeza do que Deus tem feito. Entender a grandeza e a alegria que deve preencher nossos corações, a alegria que deve encher as nossas almas de vigor. E esse texto fala disso. O desejo intenso do Senhor, o desejo de experimentar a sua presença, o desejo de encontrar satisfação, e não só o desejo, mas a realidade estabelecida, apresentada, consolidada, feita realidade em nossas vidas, da satisfação e o prazer de estar na presença do Senhor e receber dele todo esse preenchimento. É isso que diz o verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, Deus. Esse texto traz essa figura tão forte, essa figura tão poderosa, essa figura tão bonita, singela, de aquele animal, aquela corça que anseia pelas águas correntes para saciar a sua sede, para fazer com que ela continue viva. Precisamos entender que a presença do Senhor é exatamente isso para nós. Aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos preenche, aquilo que nos faz permanecer vivos.
eu estava, olhando para esse texto, e me perguntando, e eu queria que você também se questionasse, refletisse e olhasse para o fundo do seu coração, para a sua vida e pudesse pensar um pouco a respeito disso. Você é esse que deseja intensamente a presença do Senhor, como água para aquele que está sedento, como a água que em um momento de seca, um momento de escassez, pode significar vida ou morte. Você é esse que deseja intensamente o Senhor. Você é esse que vai atrás da presença de Deus e encontra satisfação na presença do Senhor. Fala para mim. Responde. Ouve Deus falar aos seus ouvidos. Ouve Deus te falar e te questionar a respeito disso. Deus te falando, eu te satisfaço por completo. Ouve Deus te fazer essa pergunta que precisa ser respondida. Você tem prazer em estar comigo? Eu fiquei, pensando e Deus trouxe esses questionamentos ao meu coração. Quanto ansiamos por Deus? Na minha e na sua vida, a gente tem desejos, anseios, aspirações. A gente deseja tanta coisa dessa terra, tanta coisa deste lugar. Eu pergunto para você, está equilibrado? Você gosta e anseia tanto as coisas de Deus quanto as coisas que te dão alegria, prazer e satisfação aqui nessa terra? Há um equilíbrio, porque eu falo de equilíbrio como o mínimo aceitável. Porque você acha que Deus quer simplesmente estar em pé de igualdade com as coisas que esse mundo apresenta? Você acha mesmo que Deus fala assim, tá bom, ele gosta de mim tanto quanto gosta da esposa. Tá legal, ele gosta tanto de mim quanto gosta do filho, ele gosta tanto de mim. Você acha que Deus está realmente satisfeito com isso? Um Deus eterno, um Deus de amor eterno, um Deus infinito. Eu sempre ensino aqui na Vinha de Magé que para mim é uma certeza quando grandes homens de Deus questionaram, perguntaram e foram parar para refletir a respeito disso. A resposta era sempre igual. Se Deus falasse para Pedro, quanto você me ama? Isso aconteceu, né? E ele falou assim, eu te amo assim. E Deus ia sempre dizer, é pouco. Se Deus falasse para Paulo, quanto você me ama? E ele falou assim, olha, eu te amo, olha para a minha vida. Eu te amo assim, é desse tamanho, é com esse anseio. E Deus falaria para ele, é pouco. Para Abraão, para Isaac, para Jacó, usando esse trinômio do Antigo Testamento, mas para Barnabé, que é uma figura que me encanta no Novo Testamento, Deus pergunta para ele, quanto você me ama? E ele expressa do fundo do coração todo o seu amor, e Deus fala para ele, é pouco. Eu quero que eu e você, nós precisamos entender isso. Todo o amor que devotamos ao Senhor ainda será pouco. E isso me faz pensar, não de uma forma pessimista, e falar assim, então não tem jeito. Não tem. Eu sempre posso dar um pouco mais para o Senhor. Eu olho para esse texto, e essa é a grande figura que eu consigo enxergar aqui, quanto ansiamos por Deus, qual é o tamanho da sua fome pelas coisas santas e sagradas. Você se questiona a respeito disso? Você pensa a respeito disso? Você se pondera a respeito disso?
Você se põe à prova a respeito disso? Porque talvez você pare para pensar e fale assim, estou em falta aqui, podia oferecer um pouco mais ali, e segue a vida. Não! Questione-se, transforme-se, mude, vá além. Esse texto deve inspirar a você, deve me inspirar a entender que eu posso ir além. Eu preciso encher o meu coração de fome e sede do Senhor. E aí o texto seguindo, seguindo esses versos, perante a face de Deus, estar de verdade diante do grande Deus, diante da sua presença manifesta, como está descrito no verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Eu queria que você parasse também para refletir a respeito disso. Nós temos o entendimento de que Deus é onipresente. Então Ele está em todo lugar, Ele nos preenche, o Espírito Santo mora em nós. Somos a casa do Deus vivo. O Espírito Santo reside em nós. Mas eu preciso entender que a presença manifesta do Senhor é algo que eu preciso buscar. Eu preciso ir atrás dessa presença manifesta de Deus. Eu preciso ir atrás do lugar da revelação. Eu preciso ir atrás do lugar onde o Senhor se apresenta de forma tangível, de forma verdadeira, toca a minha vida mortal, pequena, limitada, e me faz entrar em um estado de profunda espiritualidade, de um reconhecimento de algo que é muito maior e vai muito além das nossas percepções humanas, sensoriais. E tantas vezes Deus se manifesta de diversas formas. Nós rimos, nós choramos, nós caímos, nos colocamos de pé, choramos, trememos, porque a presença de Deus ela se faz manifesta. Precisamos continuar indo. Eu estou falando de lugar, mas entenda que não é um lugar físico, mas é esse lugar onde nos encontramos com o poder de Deus. Precisamos ir atrás dos lugares onde o Espírito se apresenta de forma poderosa. Sabe, lá no Novo Testamento, quando logo depois ali da festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, aquele lugar que treme, aquele lugar onde línguas de fogo aparecem sobre a cabeça daqueles que estavam buscando a presença do Senhor. Sabe, as línguas que simplesmente manifestam a grandeza e proclamam a grandeza daquilo que Deus tem e fará em nossas vidas. Eu preciso ir atrás desse lugar onde o Senhor se apresenta poderoso, perante a face de Deus. Você é esse que tem fome e sede da presença de Deus e que não se acomoda ao lugar que você está e vai atrás, em uma caçada, em uma busca poderosa dessa presença. O que representa para mim está na presença de Deus, na presença desse Deus vivo, descrito aqui no verso 2. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante deste Deus? Se pergunte, se questione, ponha-se de pé e vá buscar. Irmão, se encontre com Deus na palavra. Se encontre com Deus em seus momentos de oração. Faça longas jornadas com os joelhos dobrados.
faça longas jornadas de jejum, buscando aquilo que o Senhor tem a manifestar diante da sua vida pequena e limitada. Eu sempre gosto de pensar no que representa essas visitações, esses momentos, esse despertar, esse fogo que vem de Deus diante da grandeza do Deus vivo. São lampejos da presença de Deus em nossas vidas limitadas, mortais, diminutas. A nossa vida é como um sopro, como um estalar dos dedos, como um piscar de olhos, se comparado com a grandeza e eternidade de Deus. E quando Ele nos visita, eu quero que você entenda, traga esse texto para a sua realidade espiritual. Você busca sim a presença do Senhor, você vai atrás de estar completamente cheio de Deus. Quando você se banqueteia na presença de Deus e diz: ah, Pai, eu estou profundamente agradecido porque o Senhor me visitou, porque o Senhor tem revelado a sua vontade, porque o Senhor tem apontado os meus defeitos, os meus pecados. Tem sim, mas o Senhor tem me dado a oportunidade de mudar a minha vida, de refazer os meus caminhos. E aí, de forma ousada, corajosa, dizer: Deus, eu quero mais. Assim como Deus diz que todo o amor que nós temos devotado a Ele é pouco, seja ousado e diga: Deus, tudo que o Senhor tem revelado para mim, tem me feito presenciar. Deus, eu quero mais. Porque um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Um dia nos seus átrios vale mais do que Salmo de número 84, verso de número 10, um salmo dos filhos de Corá, dos coraitas. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Se a gente aprender a ler a palavra, ela vai mostrar para nós a grandeza de ser a palavra de Deus. Ela vai nos mostrar os caminhos que nos trarão respostas concretas, verdadeiras. Aqui está falando no verso 2 que eu tenho sede da presença de Deus. Quando eu vou poder entrar em sua presença, sabe por quê? Porque um dia na presença do Senhor, um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Faz sentido, né? Faz sentido fazermos essas leituras e entender que nada se compara a estar na presença de Deus, o lugar da visitação. O quanto você tem ansiado, o quanto você tem buscado encontrar esse lugar. Você tem desfrutado disso? Você precisa se perguntar. Você precisa reavaliar a sua vida. Você precisa reavaliar a sua fome. Você precisa reavaliar a sua sede. Você precisa reavaliar a experiência que você tem com Deus. Qual é a experiência que você tem na presença do Senhor? Está satisfeito? Mas cadê essa fome que sempre me impulsiona a ir além? Cadê essa sede que me faz cada dia mergulhar mais nas águas do Senhor?
você olha para esse texto, você desfruta disso, você encontra alegria de estar na presença do Senhor, de receber um toque poderoso da presença de Deus. Você tem satisfação nisso, prazer. Sabe, algumas palavras que a Bíblia nos apresenta a respeito da presença de Deus, eu vivencio. Pergunte-se, você tem prazer, satisfação, alegria? O teu sentimento de estar na presença do Senhor é exatamente como está no Salmo de número 84, verso 10. Melhor é estar aqui um dia, uma hora, um tempo, uma visitação do que 1000 horas em qualquer outro lugar. É assim a tua postura diante da presença do Senhor. Você tem a sua alma completamente preenchida por Deus. Eu fiquei pensando muito nisso, irmãos, porque eu quero que minha alma seja preenchida pela presença do Senhor. Sabe, eu estou falando de buscar lugares da visitação, buscar encontros com Deus, buscar momentos. Mas sabe o que eu acredito? Eu acredito que nós devemos estar tão sedentos, tão famintos da palavra, tão compenetrados, imbuídos, tão focados em buscar a grandeza de Deus, que esses momentos irão se multiplicar. Você tem que entender que é possível que a gente seja cheio, e a gente seja tão cheio que a gente acorde pela manhã para ir ao trabalho, e a gente vá ao trabalho cheio da presença do Senhor, e as pessoas serão profundamente tocadas pela presença de Deus na minha vida. O teu caminho até o trabalho vai ser um caminho onde as pessoas serão abençoadas. Está na hora de nós, exatamente como eu disse, sabe, almas completamente preenchidas pela presença do Senhor. E o nosso caminho, as pessoas vão olhar e vão falar assim: eu não sei quem é, eu não sei qual o nome, mas há algo distinto naquela vida que passa. Um brilho, um ânimo, um espírito que transforma. Nós precisamos buscar isso. Nós temos andado muito acomodados com aquilo que Deus tem nos dado. Irmão, seja satisfeito, agradecido, tenha um coração grato, mas tenha mais fome, tenha mais sede. Sabe por quê? Porque em nossas vidas sempre irão se levantar inimigos, sempre irão se levantar aqueles que vão tentar limitar essa grandeza de Deus em nós, vão tentar nos fazer olhar para outras coisas, outras questões, vão nos fazer olhar para o dinheiro, para o vil metal dessa terra, para as alegrias e satisfações desse tempo, para as coisas desse tempo que podem também nos preencher e preencher o lugar que deveria ser ocupado por Deus. Não se deixe enganar, não se deixe ludibriar, não se deixe ser levado pela fala que ecoa e cada dia se torna mais comum nos nossos dias. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Verso 3. Estou falando da grandeza de Deus, da possibilidade de experimentarmos o frescor, o poder, a renovação do Espírito, e de tornar isso cada dia mais perene em nossas vidas.
Eu acredito no tempo, porque acredito na teologia do reino, no tempo onde a cada dia mais, através da obra da igreja, da obra do Espírito em nós, vamos experimentar mais e mais da presença do Senhor. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando a igreja acordar e se levantar, irmãos, ouve, não apenas, e eu não estou diminuindo isso, mas não apenas para avivamentos esporádicos que trazem renovação para aquele tempo, para aquela realidade. Em todo avivamento sempre há alguns marcos, né? O avivamento chega, a igreja é renovada, a igreja se empodera, a igreja faz, e há sempre aquelas marcas que todo avivamento genuíno e verdadeiro deixa. A sociedade é impactada, a política é impactada, tudo é transformado e mudado. Se isso não acontece e a gente não tem um avivamento verdadeiro, genuíno, isso dizem os estudiosos e eu concordo com isso. Mas eu estou falando em um tempo que vai além de avivamentos que acontecem e nos inspiram. Chegou a hora de vivermos um avivamento contínuo da igreja que se levanta, se põe de pé e entende a grandeza do Espírito vivo que habita nela, em nós, em cada um de nós, para fazer total diferença. E eu disse para vocês que os inimigos se levantam e eles perguntam: onde está o seu Deus? Porque o dia mau chega. Porque um dia onde você não experimenta de prosperidade, esse dia chega. E as pessoas vão perguntar: onde está o seu Deus? O Deus que você sempre disse que te fez prosperar? Ele morreu? Ele foi embora? Ele te deu as costas? Quando as coisas na sua família não andam bem, e aí vai se levantar, alguém vai te dizer: cadê o seu Deus? Ele não era capaz de transformar isso? Ele não era capaz de operar em meio a essa situação? Ele não é o Todo-Poderoso? Às vezes, irmãos, esses inimigos, eles se levantam. E eu quero que você entenda muito bem uma questão. Eles se levantam de dentro e de fora da igreja. Às vezes, de dentro da igreja instituída, nós temos aqueles que se levantam contra nós e tentam abalar a nossa fé, e tentam, talvez, não de forma objetiva e não conscientemente, mas ponderam a respeito da fé e da presença de Deus. Será que Deus estava aí mesmo? Será que Deus realmente fez isso? E de fora da igreja, isso é a coisa mais natural e comum e não deveria nos assustar. A gente deveria já estar acostumado com essas realidades. Aqueles que diminuem a nossa fé, aqueles que não acreditam que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Essa fala, sabe, encharcada de pessimismo, ela tem abalado a igreja, abalado a fé da igreja, abalado a minha e a sua fé. E a gente tem se esmorecido e falado assim: eu não sei o que está acontecendo. Essa falta de fé que nos rodeia, ela tem nos feito estar abalados, também questionar, não entender, e aí esmorecer, fraquejar. A Bíblia usa a expressão olhar para trás, né? Mas o chamado é para botar a mão no arado e olhar para frente. Tem um caminho à nossa frente, tem um chão à nossa frente que precisa ser arado, que precisa ser visitado pela presença do Senhor. As entranhas dessa terra precisam ser reviradas pelo poder do Espírito Santo.
mas às vezes olhamos para trás. Sofremos esse ataque. Às vezes essas pessoas nem conhecem, mas atacam a si mesmo. E a gente tem ouvido essas vozes. Essas vozes, elas têm se multiplicado, sabe? E eu tenho uma palavra de Deus para você. Você precisa se pôr de pé e enfrentar essa fala. Você não pode se acomodar e ouvir e esmorecer. Você precisa enfrentar essa fala. Onde é que está o seu Deus? Meu Deus está vivo. Nós precisamos aprender o caminho de com sabedoria, construir um embate contra essa fala pessimista, sem fé, vazia e que nos esgota e que nos faz esmorecer e olhar para trás. E eu fiquei pensando o que nos fortalece para enfrentar isso. Eu tenho uma palavra para você. A alegria de estar na presença do Senhor nos faz forte para enfrentar essas questões. Eu queria te dizer ainda mais, sabe? Eu fiquei pensando e indo aonde eu podia encontrar armas para enfrentar essas questões, fazer com que eu permanecesse forte para enfrentar essas questões e a necessidade de aprender o caminho, de reunir as armas necessárias, as armas exatas, as armas eficazes, para que esse pessimismo não me colocasse ao chão, não me fizesse tropeçar, não me fizesse cair, não me fizesse esmorecer. Eu lembrei de um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, e ele fala a respeito de algumas virtudes teologais, virtudes cardeais, e eu vou falar de forma muito breve aqui. Vale a pena você estudar um pouquinho, procurar conhecer. Ele fala de virtudes cardeais, que são a prudência, a temperança, a justiça, a fortaleza. As virtudes teologais, fé, esperança, amor. Imagine que você, servo do Senhor, cheio de fome e sede da presença do Senhor, se fortaleça e aprenda a usar essas armas. Temperança, prudência, para falar no momento certo, para agir no momento certo, um senso de justiça limpo pela presença do Espírito, que não tem relação com a justiça dessa terra, que não tem relação com a justiça dos homens, mas que tem relação com a justiça de Deus. Fortaleza, para que você entenda que precisa estar de pé, forte, para enfrentar as condições que são contrárias. E é claro, fazer isso inspirado pelo poder do Espírito Santo, que é claro, nos encharca dessas virtudes teologais. Deus, em todo momento em sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, olhando para a história da igreja, vemos que o Senhor tem falado para que a igreja se fortalecesse em fé. A igreja precisa de fé para enfrentar os inimigos que se levantam, porque eles são astutos, eles são vorazes, mas precisamos ter fé de continuar a acreditar em Deus. O salto da fé no escuro de Kierkegaard. Eu preciso entender isso, e esperança de continuar crendo na grandeza de Deus. Eu tenho esperança do que Deus pode e é capaz de fazer através da minha vida. Eu espero naquilo que o Espírito Santo faz através da minha vida mortal, pequena, diminuta. E
nada se compara ao amor de Deus que nos impregna, que Deus ministra sobre nós. Deus coloca em nós o seu amor, é isso que a palavra diz no Novo Testamento. Às vezes a gente tenta diminuir a leitura desse amor, mas é o amor sacrificial que o Senhor coloca em nossos corações. Somos capazes de amar. Acredita nisso, igreja. Acredita nisso, irmão. Acredita nisso, amigo. Deus colocou em você a capacidade de amar. E quando você olha para o céu e fala: Deus Todo-Poderoso, me ensina a amar, faz com que esse amor que o Senhor colocou em mim, ele floresça, ele cresça. Nós vamos enfrentar os nossos inimigos e nós seremos vitoriosos sempre. Por mais que eles nos tirem as vidas, por mais que eles nos façam sofrer, ainda assim seremos vitoriosos no Senhor. O meu Deus está aqui. E por isso há liberdade. A liberdade de olhar para Ele e encontrá-lo em todo lugar. Encontrá-lo em todos os momentos e em todas as histórias que eu posso vivenciar. Por isso eu não me importo, com as críticas. Irmão, não se importe com as críticas, porque você tem um Deus poderoso que é por ti. Você vai deixar essas falas te fazerem esmorecer, olhar para trás, desistir? Deus é contigo. Porque é melhor sofrer críticas e louvar a Deus de toda a alma, como diz o texto, estar na presença dEle, do que ser derrotado pelo pessimismo, pela falta de fé, pelos inimigos que querem simplesmente nos fazer cair. Quando eu digo que Deus está em todos os lugares, está sim, não de uma forma animista, olhando Deus nas coisas, mas as coisas revelam a grandeza do Deus a quem a gente serve. Essa é a grande realidade. Deus não está numa pedra, mas aquela pedra mostra para mim o Deus que a fez. Deus não está nos rios ou no mar, nas águas, mas os rios, os mares me mostram a grandeza do Deus, Criador de tudo aquilo. O vento, as florestas, os desertos, o sol. Deus não está nessas coisas, mas essas coisas me mostram a grandeza do Deus a quem eu sirvo. Eu até anotei, tem uma música que a gente gosta muito aqui em casa. Verônica Thalia já deve ter até lembrado dessa música. De uma banda, isso acho que meio que revela a nossa idade, né? De uma banda antiga. Não revela muito não, né? Porque quando a gente gosta de música a gente pesquisa, né? A gente vai atrás. Então, né? Mas a gente já tem um pouco de idade mesmo. Uma música chamada Monte, de uma banda chamada Rebanhão. Eu preciso aprender a encontrar Deus, a enxergar Deus onde Ele verdadeiramente está. Eu anotei, não vou cantar, mas eu vou ler para você essa letra. Um dia eu subi no monte para ver se encontrava Deus. Desci muito triste porque não encontrei. Não encontrei porque não procurei. Ele está lá no monte e em todo lugar, perto de mim, dentro de mim. Ele não é difícil de achar, nós é que dificultamos. Seja qual for o seu modo de ser, porque Ele te ama e te ama. Eu gosto muito dessa música. Rebanhão é uma banda revolucionária no cenário evangélico. Eu sempre falo que eu tenho 5 grandes compositores que fizeram parte da minha, do meu gosto da música e do meu interesse pela música cristã de qualidade. Jarires
é um dos músicos do Rebanhão e é um fenômeno. Eu não estou falando que essa música é dele não, eu não sei de quem é essa música, mas é do Rebanhão. Eu só lembrei do Janires aqui. Mas eu queria que você entendesse um pouquinho da grandeza dessa poesia. Às vezes a gente vai procurar Deus do jeito errado. A gente vai procurar Deus da forma errada. Talvez alguém tenha te ensinado da forma errada. Chegou a hora de você encontrar a grandeza do Deus vivo que quer se revelar. Do Deus vivo e poderoso que pode ser encontrado no monte. Que pode ser encontrado no seu quarto em casa, fechado, escuro. Que pode ser encontrado sentado à beira do mar. Que pode ser encontrado quando o seu coração entender a grandeza desse Deus eterno que quer se revelar. E aí faz todo sentido o que a gente está falando aqui, esse texto maravilhoso, esse texto poderoso, para a gente encerrar. Deus tem um chamado para você e para mim nessa noite. Falei que esse era um texto, uma mensagem que falava a respeito de alegria, de prazer, de regozijo, de satisfação, de total preenchimento de nossas almas. E eu acredito exatamente que esse é o chamado para nós. Deixar a alegria extravasar na presença de Deus. Porque é prazer para nós estar na presença de Deus. Quando você entender como buscá-lo, como reconhecê-lo, você vai verdadeiramente experimentar da grandeza desse Deus. Essa semana, em nossos encontros caseiros, a gente tem um encontro caseiro virtual, né? Que a gente faz, a gente até acabou falando um pouco disso. Verônica trouxe uma excelente palavra no nosso encontro chamado Sala Aberta, e a gente falou um pouco. Eu lembro que eu falei que às vezes a igreja ela nos ensina a servir a Deus, e a gente aprende a fazer coisas. A gente aprende a cantar, a gente aprende a dar cestas básicas, a gente aprende a limpar, a gente aprende a pregar, a gente aprende alguma coisa, mas a igreja não pode esquecer de ensinar o que ela foi chamada definitivamente para ensinar: amar a Deus. Eu limpo o salão da igreja, o banheiro da igreja, não é simplesmente porque aquele lugar tem que estar limpo, é porque eu amo o Senhor e faço melhor. Eu prego, não é simplesmente porque precisa ter alguém para preencher aquele lugar, falar de alguma forma que cative e encha o coração das pessoas. Não, eu prego porque eu amo a Deus. Eu canto, e aí o grande entendimento que precisa nascer nas nossas igrejas. Eu canto não para ser reconhecido como aquele que canta bem, aquele que toca bem, aquele que faz bem o seu papel de músico, mas eu canto porque eu amo o Senhor. E aí, pouco importa se eu estou lá no altar ou se eu estou sentado ali na minha cadeira assistindo e participando do culto. Eu amo o Senhor. Então é o amor ao Senhor, e fazer aquilo com amor é o que faz total diferença. Eu vou te perguntar: Deus é a tua alegria? Porque a Bíblia fala que o Senhor é a minha alegria. Será que Ele tem sido a sua alegria? Você tem encontrado satisfação, alegria, prazer onde? Porque o Senhor precisa ser a sua alegria. E aí, sabe, como eu disse, já encerrando, quando me lembro, verso 4, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, entre a multidão que festejava. Irmãos, talvez eu vá contrariar alguns que estão ouvindo, ou que podem ouvir, e eu vou falar para você que está ouvindo, que está assistindo: ouça essa palavra, receba de Deus e partilhe com as pessoas que você conhece.
Sabe, esse texto ele é maravilhoso. Eu gosto muito da versão revista e atualizada desse texto que diz a alegria, né, a satisfação, a lembrança desses filhos de Corá é que eles em gritos, em louvor, em festa adoravam ao Senhor. Aqui fala, né, eu li na NVI, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e ações de graça, e a multidão que festejava. Talvez você acredite que o Senhor é o Deus do silêncio, é o Deus que só está no cicinho suave, naquela brisa que não faz barulho. Ouve, irmão, Deus também está lá, mas Deus se manifesta de forma poderosa. Eu olho para esse texto, quem anseia pela presença de Deus, quem tem sede como a corça da presença de Deus, quando está na presença de Deus, irmãos, festeja, celebra, grita. Sim, está na hora de nós entendermos que esse Deus a quem servimos é um Deus em movimento, é um Deus que adora festa, é um Deus que nos faz ir além, porque sim, Ele colocou em nós sentimentos, sim, Ele colocou em nós uma expressão sensorial. Nós sentimos a presença de Deus, sentimos em nossa carne material, sim, uma alegria que vem de dentro nos faz pular, uma alegria que vem de dentro nos faz festejar, uma alegria que vem de dentro nos faz dobrar os joelhos e adorar, uma alegria que o Senhor celebra e manifesta em nós. Está na hora de entendermos isso. Não torne o Senhor Deus estático. A casa do Senhor não é um lugar só de silêncio e oração. A casa do Senhor é um lugar de silêncio quando é conveniente, mas é lugar de oração em todo momento, mas é lugar de festa, é lugar de celebração, é lugar de alegria. Onde está o regozijo da igreja? Onde está o prazer da alegria? Onde está aquele povo que caminha festejando, celebrando a grandeza de Deus? Alguns costumam dizer, mas é claro que o povo celebrou, dançou, tocou o tamborim porque acabou de vencer uma batalha, uma guerra. Você não está vencendo uma guerra, irmão? Eu venço uma guerra todo dia, quando eu consigo estar na presença do Senhor, quando eu consigo estar na igreja. É para mim uma guerra, é para mim uma luta. Quando eu continuo em pé e com a minha cabeça erguida, olhando para o alto, para a cruz, eu venci uma batalha. E aí eu vou falar assim, amém, glória a Deus? Não, eu vou festejar na presença do Senhor. Eu vou me alegrar. Há alegria e abundância de alegria na presença manifesta do Senhor. Eu tenho um chamado para você, derrame a sua alma. O verso 4 fala disso. Derrame a sua alma. Eu disse que essa é uma palavra oportuna para nós. Estamos enfrentando, o mundo enfrenta uma pandemia. Aqui no Brasil, mais de 120 mil mortes, misericórdia! Mas Deus nos preenche de alegria, e é um milagre. Preenche a igreja de uma satisfação para ir além. Sim, a igreja chora por essas almas. Sim, a igreja se compadece das famílias. Sim, mas a igreja vai à presença do Senhor e recebe a bênção de Deus, recebe conforto e consegue se alegrar em todo o tempo. Isso é milagre, irmãos. E o verso 5, que pode parecer que traz um pouco de desânimo, de abalar, aplacar um pouco desse vigor, desse furor da presença de Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ouve, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Chegou a hora de você que está aplacado pela dor,
vencido pelo sofrimento, você falar assim: Deus, por que minha alma ainda está assim? Porque esse texto, esse verso 5, é onde o interruptor muda a nossa vida. As coisas, exatamente como um disjuntor, né? Às vezes há uma sobrecarga de sofrimento e a gente fica muito abalado, e o disjuntor, quando tem uma sobrecarga de energia, ele desarma para que os utensílios domésticos eles não queimem, né? E às vezes as dores, os sofrimentos, as questões que a gente enfrenta na igreja, ele desarma esse disjuntor e a gente parece que esmorece. Mas o verso 5 é esse verso que vai lá e religa o disjuntor e traz de volta a energia da presença do Senhor, o amor, a graça, o poder, o prazer, a satisfação, o conforto. O verso 5 não fala simplesmente de uma esperança vindoura, não fala só a respeito disso, é um questionamento, para que a gente não se deixe abater. É Deus nos visitando e falou assim: eu sei que dói, eu sei o que é enfrentar a dor e o sofrimento, mas eu vou virar a chave, eu vou virar o seletor, eu vou ligar o disjuntor e eu vou dar para vocês satisfação e alegria. Eu e você, a gente precisa aprender a respeito disso. Sabe, aprender a grandeza do que é ser levado à presença do Senhor. Está na minha cabeça aqui agora, estou pensando, nem anotei a respeito disso, mas Davi orava pelo seu filho que estava à morte. E ele se vestiu de panos de saco, ele se cobriu de cinzas e ele orou, ele intercedeu, ele jejuou. E o seu filho falece. E Deus vira a chave. Ele se põe de pé, ele se limpa, ele coloca vestes novas e ele senta para se alimentar de um banquete do rei. Porque Deus nos traz novidade de vida. Deus nos faz ir além. Deus faz com que a sua igreja vá além. Aprenda e receba essa palavra da parte do Senhor. Deus tem alegria para te dar. Deus tem satisfação para encher o seu coração. Mas seja esse que vai buscar a presença do Senhor. Seja esse que tem sede e fome das coisas do Senhor, da grandeza de Deus, da sua palavra. Que Ele seja a tua alegria. Encontre. Talvez você fale e pense assim: pastor, não sou esse, como que vai ser? Eu não sinto isso, mas está na hora de você dobrar os seus joelhos e falar assim: Deus, eu não fui esse até hoje, mas eu quero ser. Eu quero ser. E acredite, existe um Deus que quer manifestar isso na sua vida. Manifestar a grandeza de estar preenchido pela presença do Senhor. Deus quer te agir em sua vida exatamente assim. Sentir que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias em outros lugares. Amém? Amém. Vamos adorar? Nós vamos adorar. Para encerrar, nós vamos orar. Eu quero orar contigo, para que a gente possa encerrar esse tempo e que você de verdade possa fazer com que essa palavra ela se torne real e poderosa na sua vida. Pai, o Senhor nos falou essa noite, cantamos, celebramos, e eu tenho um pedido a fazer.
vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha vida com essa fome, com essa sede da presença manifesta do Senhor. Me ajuda, Deus, a ter força para encontrar esse lugar, ó Deus, onde o Senhor se manifesta e opera. Eu quero a cada dia mais andar envolto em teu manto, envolto na grandeza do poder do Senhor. E eu clamo a Deus para que cada um dos teus filhos seja cheio com essa mesma unção da presença. Visita, Pai, em nome de Jesus, de forma poderosa, cada um dos teus filhos, que eles possam em seus lares, onde é que eles estão agora, serem visitados pela presença manifesta, sentirem prazer, alegria, satisfação. Faz isso, Espírito Santo, na vida de cada um deles agora. E em nome de Jesus, que o anseio de suas vidas seja o anseio de estar na sua presença e encontrar alegria e satisfação. Em nome de Jesus. Amém. Nessa sexta, nós vamos ter sala aberta. E vamos ter a visita do pastor Milton Silva, lá da Vinha de Mogi. Então, eu fiz questão de mencionar aqui. Às vezes a gente vai gravando, né? A gente nem se liga que pode fazer menções, né? A gente já teve recebemos visitas tão especiais, né? Eu não vou nem ousar aqui citar os nomes, porque foram muitas visitas. Irmãos da Vinha, eles estiveram conosco, pastores, doaram seu tempo e trouxeram palavras poderosas. E aí eu me liguei e falei assim, estava aqui sentado antes de gravar, e falei assim, cara, posso falar que Milton Silva vai estar com a gente, Vinha de Mogi, né? A gente tem conectado o Brasil, do extremo norte ao extremo sul. A gente já ouviu pastores de todos os lugares falando, e vai ser uma noite muito boa, acredito. A arte ficou bem divertida. A Bruna estava falando assim, caramba, você mostrou essa arte pro Milton? Eu falei, mostrei, ele gostou, né? Nós na Vineyard, né? Nós sempre falamos alguma coisa, né? Nós pastores, nós não nos levamos tão a sério, e isso é muito importante para a caminhada. A gente precisa ter uma alegria, uma leveza, um vigor para vivenciar o Evangelho. E a gente se diverte, a gente brinca, e a gente faz isso com muita seriedade, olhando para o Senhor. Amém? Então é isso, vamos adorar.